Olá, sejam muito bem-vindos à Masterclass Vivendo da Sua Clínica, onde eu ensino você a dobrar o seu faturamento. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Everton, sou quiropraxista graduado desde 2017 e nessa aula eu vou te ensinar um método que permitiu que eu dobrasse o meu faturamento e vivesse exclusivamente do meu sonho, que é viver da minha clínica. E muito mais que isso, esse método me permitiu sair de uma para 9 clínicas em pouquíssimo tempo, mesmo já tendo quebrado 2 vezes. Mas não foi só eu que tive a oportunidade de crescer com esse método. Veja só o depoimento da minha aluna Lilian, que sofria para faturar 15 mil reais por mês. E aplicando esse método, ela chegou a 50 mil reais de faturamento. Ou seja, ela mais que dobrou o seu faturamento. Ou até mesmo o depoimento do meu aluno Gustavo, que após 5 meses aplicando esse método, chegou aos incríveis 60 mil reais por mês no seu consultório, permitindo assim que ele vivesse exclusivamente da sua clínica. Acompanhe comigo e veja esses depoimentos maravilhosos. A gente não tinha meta, não tinha métrica, não existia processo. Sem base, sem dados, sem organização, não tinha parte contábil nenhuma, organização financeira nenhuma, organização de número, fluxo de caixa, paciente. Você quer dar muita atenção para o paciente, mas você não cuida da saúde da sua empresa. Não existia rumo, andando em círculo. Estava perdido, andando em círculo. E quando a gente não sabe onde é que a gente está, a gente não consegue ver onde é que a gente pode chegar. Altos e baixos, e quando era mês bom, era no máximo 15 mil. 15 mil para baixo. Depois que eu comecei a aplicar o método, a minha vida se transformou completamente. A minha clínica se transformou completamente. O nível da clínica subiu assim maravilhosamente após aí começar a aplicar o método. Mas esse processo eu gastaria de 2 a 3 anos ou até mais para chegar no que está hoje. Eu consegui chegar nesse resultado de 2, 3 anos com 2 meses. Com 1 mês eu já vi grandes mudanças lá na clínica. Que eu gosto de falar que a grande vantagem que eu tive com você foi tempo. Porque apesar de a gente pensar que a gente tem tempo sobrando e tempo com fartura, o nosso tempo é escasso. 50 mil e menos de 6 meses, né? Menos de 6 meses, a gente conseguiu mais que duplicar o faturamento. Com 1 mês, eu mais que dobrei meu faturamento lá. Incrível, não é? E eu preciso te dizer que lá no início da minha carreira, eu era exatamente como você. Um verdadeiro sonhador. Mas na verdade, a minha história na quiropraxia iniciou no ano de 2013, porque durante um passeio com a escola, no ensino médio, visitando a faculdade, eu conheci a formação de quiropraxia, que era algo que eu nunca tinha ouvido falar. Mas na realidade, eu queria mesmo era ser aluno de fisioterapia. E o mais interessante é que no meio dessa visita eu conheci um professor. E esse professor era tanto formado em quiropraxia como em fisioterapia. E aí eu tinha a oportunidade de fazer apenas uma pergunta a ele. E qual foi a pergunta que eu fiz? Professor, qual dessas 2 faculdades, dessas 2 formações que dá mais dinheiro? E aí ele me respondeu: Everton, as 2 dá para você viver muito bem, desde que você saiba trabalhar, saiba investir. Porém, atualmente a quiropraxia está mais na moda, a quiropraxia é a profissão do momento. E aí, 1 ano depois, tá lá, eu na faculdade de quiropraxia, estudando e dando início a toda essa história que eu já tenho no meio da quiropraxia. E como eu disse a vocês, eu era um sonhador. Minha vontade, desde quando eu entrei na faculdade, era crescer como empresário da área. Então, antes mesmo de me formar, já ali no último ano da graduação, eu decidi a minha primeira clínica. O grande problema, eu não sabia nada sobre gestão, eu não tinha experiência alguma sobre como administrar a clínica e eu quebrei pela primeira vez, antes mesmo de completar 1 ano de clínica aberta. Me formei ali em 2017 e como eu fui um dos destaques da minha turma, eu tive a oportunidade de receber 3 propostas de emprego. Uma para fora do país, no Peru, uma em São Paulo e uma para Belo Horizonte. Então eu tinha ali, de fato, opções para escolher. Porém, eu escolhi a opção que iria me direcionar para o meu objetivo principal, que era ser um grande empresário na área. Eu não pensei em localização, eu não pensei em salário, eu sabia que eu tinha muito tempo para ganhar dinheiro. Eu pensei único e exclusivamente na opção que iria me levar para mais próximo, que iria me aproximar
ao meu desejo, que era ser um grande empresário na área de quiropraxia. Por isso mesmo que eu decidi ficar na cidade de São Paulo. Fiquei em São Paulo por 1 ano e meio. Trabalhei em uma das maiores redes de clínicas. Na realidade, hoje é a maior rede de clínica de quiropraxia do Brasil. Isso me fez desenvolver tanto como quiropraxista como empresário. E paralelamente, enquanto eu estava atendendo nessa clínica, eu abri novamente uma clínica para atender nos meus horários vagos. Novamente, sem ter a experiência suficiente para abrir o negócio, eu quebrei pela segunda vez. 4 meses após ter aberto essa segunda clínica. Fiquei muito frustrado e decepcionado comigo mesmo, mas continuei com um sonho muito grande. E decidi que nunca mais eu iria quebrar. Então eu decidi que só abriria a clínica novamente quando eu tivesse certeza que seria capaz de manter essa clínica de pé de forma profissional e que ela fosse lucrativa. Então foquei lá no meu trabalho, lá na clínica quando eu era contratado, mas sem perder o objetivo de aprender não só a prática, mas principalmente como ser dono de uma empresa promissora. Cresci muito, muito mesmo, tanto na parte clínica como na área empresarial. E vi, nesses 18 meses que estive lá, como era possível multiplicar o patrimônio e como era possível aumentar a quantidade de clínicas. Isso, de fato, era o que eu mais queria aprender. Só para você ter uma ideia, nesse ano que eu estive lá, essa empresa saiu de 2 para 9 clínicas. E eu tive a felicidade de acompanhar todo o processo e ganhar experiência para um dia seguir e fazer isso para mim. E aí eu tomei a grande decisão que mudou a minha vida. Eu voltei para a minha cidade de origem, que é aqui em Bezerros, Pernambuco, uma cidade pequena de apenas 60 mil habitantes. Mas eu voltei carregando na bagagem meu conhecimento clínico, o meu aprendizado com os erros anteriores e, sobretudo, o meu aprendizado dentro de uma empresa grandiosa na minha área, vivenciando no meu dia a dia todo o processo de crescimento de unidades e, principalmente, todo o crescimento de faturamento. E foi em outubro de 2019 que eu dei um grande passo na minha vida. Um passo que eu estava há 2 anos preparando para dar. Abri minha clínica pela 3ª vez. Só que dessa vez eu estava muito confiante de que eu estava extremamente preparado para tudo que viesse. E veio. A clínica começou com um tremendo sucesso. Mas apenas 5 meses após a sua inauguração, veio a pandemia. Ninguém podia imaginar do que estava por vir, mas eu estava decidido que dessa vez eu iria vencer. E não ia me permitir quebrar mais uma vez. E esse foi de fato o meu maior desafio profissional até hoje. E eu precisei utilizar tudo que eu havia aprendido até ali e dar um jeito de me manter em pé quando todo mundo estava quebrando, quando todo mundo estava ruindo. E elaborei uma estratégia para manter as contas no azul e para continuar crescendo, independente das influências econômicas e sociais que estavam acontecendo por todo o mundo. E aí, rapidamente, eu consegui uma autorização com a prefeitura para reabrir a clínica e após 15 dias fechados, eu decidi reabrir. E o mais interessante de tudo isso, eu comecei a receber pacientes de todas as cidades vizinhas. E a minha clínica começou a encher, e eu tomei a segunda grande decisão em julho de 2020. No meio da pandemia, eu abri a minha segunda clínica. E de lá para cá, foi só crescimento. Em 2022, abri a minha 3ª clínica. Em 2023, a 4ª clínica. Em 2024, a 5ª clínica. E em 2025, eu tenho muito orgulho em dizer que eu consegui abrir mais 4 clínicas. E agora estamos com 9 clínicas no total de quiropraxia e osteopatia dentro e fora do meu estado de origem, que é o estado de Pernambuco. Com esse método, o nosso faturamento duplica a cada ano. No segundo ano, nós duplicamos o faturamento do primeiro. O terceiro ano, nós duplicamos o faturamento do segundo. O quarto ano, nós duplicamos o faturamento do terceiro ano. E assim, estamos conseguindo um tremendo sucesso. E quando eu olho para trás, eu vejo que eu sempre quis abraçar o mundo. Mas percebi que sozinho, isso era praticamente impossível. E da frustração gigante, lá do início da minha carreira, eu tirei a lição que é necessário se associar com quem sabe para poder ser grande.
Isso me tornou um profissional melhor. E eu, que sempre fui um sonhador, pude realizar todos os meus sonhos. Ser um grande empresário, um empresário de sucesso e viver exclusivamente das minhas clínicas. E hoje, além da consolidação da minha empresa, sou professor universitário, o que me permitiu desenvolver a vontade e o amor por ensinar. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu acredito que posso transformar a vida de muitos quiropraxistas e fisioterapeutas, que assim como eu, lá no início da carreira, estava frustrado, desacreditado, sem achar que era possível viver da minha profissão. Então, para mim, era impossível viver da quiropraxia ou até mesmo da fisioterapia. E eu quero mostrar que com um método e com o apoio de alguém que já trilhou todo esse caminho, é possível ter uma clínica de sucesso. Eu tive alguém que segurou na minha mão e agora é a minha vez de segurar na sua mão e juntos alcançaremos o bem-estar de muitos e muitos clientes. Afinal de contas, foi para isso que nós estudamos e chegamos até aqui. E agora que você entendeu como eu cheguei até aqui, vamos ao método que me fez duplicar o faturamento da minha clínica ano após ano e sair de uma para 9 clínicas, sem que você precise quebrar como eu quebrei, sem que você precise passar por uma pandemia como eu passei, ou seja, sem precisar passar por todos os perrengues que eu passei. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que o grande problema dos profissionais da nossa área, que é o que trava o nosso sucesso, que trava o crescimento da nossa clínica, é a paixão pela área. É até engraçado falar que o que trava o nosso crescimento, que trava o nosso desenvolvimento, é a nossa paixão por nossa área. Por quê? Porque nós amamos estudar. A gente ama saber mais e mais sobre técnicas para utilizar nos pacientes. Mas a gente esquece que para ter sucesso, a gente precisa principalmente de 2 coisas. Primeiro, do conhecimento, que é justamente o que nos encanta. E segundo, de paciente. Não adianta ser o quiropraxista ou o fisioterapeuta mais inteligente do mundo se não tiver paciente para você atender. E esse fundamento não é passado para nós na faculdade. A gente aprende tudo. A gente aprende tudo e mais um pouco da nossa área. Mas de que adianta tanto conhecimento técnico se não tiver cliente? E colocar esse fundamento em segundo plano é a ruína da maioria de nós, que abrem as suas clínicas e sofrem para manter a clínica de pé. Mas atenção aqui, não basta captar qualquer paciente. Você precisa saber como captar o paciente que vai te dar lucro. E ao escutar isso, você já pensou em cliente endinheirado, que vai poder pagar caro por cada sessão. Você está completamente enganado. E é justamente sobre isso que eu vou falar nessa aula. Não se trata de ter mais conhecimento técnico. Não se trata de ter uma clínica luxuosa, nos melhores locais, nos melhores bairros da tua cidade. Ou só de atender pacientes das classes sociais mais altas. Nada disso vai mudar o faturamento da tua clínica. Inclusive, no meu caso, no caso da minha clínica da Coluna Saudável, a maior parte dos pacientes são das classes B e C. Ou seja, não tem relação nenhuma com o quanto o paciente ele pode pagar, mas com a forma que você conduz a clínica, com o paciente que você tem, no local onde você está. Em outras palavras, é o foco no ponto errado que faz as clínicas quebrarem e viver às mínguas. Você estuda, investe todo o seu tempo, investe o dinheiro naquilo que não te dá retorno, no que não é estratégico e fica aí, estagnado, sem crescer e sem desenvolver. Está achando que o problema é o mercado que está saturado, ou que você não serve para isso. Basta colocar o foco na estratégia certa para duplicar o teu faturamento. É o que vai fazer você deixar de pagar boletos e viver a vida que você sempre sonhou. E o que fazem as faculdades? Ensinam simplesmente como ser um ótimo profissional e negligenciam os passos para você viver da sua profissão e realizar o sonho de ter sucesso com o que você tem em suas mãos. Por isso, existem tantos quiropraxistas e fisioterapeutas que abrem as suas clínicas e quebram, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então chega de se lamentar e bora aprender o que realmente vai fazer a diferença entre arrastar uma clínica e viver da sua clínica
como você sempre sonhou, duplicando o seu faturamento em pouquíssimo tempo. E a primeira coisa que eu quero te falar é que para ter uma clínica de sucesso, você precisa ter em mente 3 grandes pilares que vai fazer qualquer clínica crescer. Primeiro, você precisa ter uma captação estratégica. Segundo, você precisa de fidelização. E terceiro, você precisa de manutenção. E agora, vamos entender como funciona cada um desses pilares. Vamos falar sobre o pilar de captação estratégica. Quando falamos sobre captação estratégica, estamos falando em como atrair pacientes que de fato vão investir em sua clínica. Mas o que eu vejo em nosso mercado de quiropraxia ou fisioterapia? Muito amadorismo em relação à captação de clientes. Como eu já disse, isso não é ensinado de forma eficiente nas faculdades. E a gente é jogado no mercado de trabalho sem ter conhecimento algum de como ter uma clínica de sucesso e como conquistar novos pacientes. O que se vê são métodos ultrapassados ou uma tentativa de modernização das redes sociais com posts aleatórios, anúncios sem estratégia alguma, vídeos de péssima qualidade, com edição precária, sem roteiro e os profissionais sem energias e totalmente inseguros atrás das câmeras. Então, se você quer aumentar o faturamento da sua clínica, atenção aqui. O problema não está no mercado, nem nos seus concorrentes. Um dos principais problemas está no método precário e ultrapassado que você utiliza para atrair os seus clientes. Você está falhando no pilar da captação estratégica. E eu vou te dizer mais, 90% dos donos de clínicas acham que estão fazendo tudo certo, porém não estão. E o pior, que continuam com a agenda vazia e com o caixa fraco. Então vamos entender como a captação estratégica vai transformar a sua clínica em uma máquina previsível de pacientes e de faturamento. E sabe qual é uma das queixas que eu mais escuto? Everton, eu não consigo atrair pacientes novos. E quando eu pergunto, o que você tem feito para atrair novos clientes? O que eu mais escuto é, nada consistente. Então, agora vai um dos ensinamentos mais importantes dessa aula. Todo mundo já sabe o que existe de mais valioso hoje em dia. É a atenção de alguém. Por quê? Porque hoje o mundo está nas telas. O mundo está no celular. As pessoas vivem a maior parte do tempo olhando o celular. Às vezes está conversando com a esposa, está num jantar, está no almoço, mas não tira o olho do celular. Às vezes está trabalhando e quer ficar toda hora lá no celular. O mundo gira no celular. E isso é tão importante que as empresas mais poderosas do mundo atualmente são as Big Techs. Só que essa mudança de paradigma do mundo real para o mundo virtual vem acompanhada de outra mudança, que é a velocidade. O avanço na velocidade de processamento de informações acelerou muito a modo do ser humano lida com o mundo. Vídeos cada vez mais curtos, informações cada vez mais resumidas. Ninguém quer gastar muito tempo em um assunto só. As pessoas estão absorvendo as informações de forma cada vez mais superficial e rápida, porque a gente tem acesso a muita coisa ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que isso trouxe uma facilidade de se informar, também gerou uma aceleração da forma como você consome o conteúdo que está na tela do seu celular. Por isso, a atenção é tão importante. A disputa é pela atenção das pessoas. Porque as pessoas ficam parte do seu tempo passando o dedo na tela do celular. E só vão dar atenção ao que realmente interessa. Então, ponto número 1. Se você não está no mundo virtual, você está completamente fora do mercado. Ponto número 2. Não adianta estar na tela do seu possível cliente se você não tiver a atenção dele. Você precisa saber reter a atenção em poucos segundos. Ponto número 3. Não adianta estar na tela e reter a sua atenção se você não souber o que fazer com ela. Se você não souber direcionar o seu cliente para uma ação concreta, que vai fazer ele sair de possível cliente para um cliente da sua clínica.
Mas o que se vê hoje no mercado? Donos de clínica gravando vídeos desinteressantes, parecendo propaganda da década de 90, sem estratégia alguma. E o pior, quando conseguem produzir alguma coisa razoável, que dá 100, 200, 300 visualizações, acha ruim. Acha que fazer vídeo é bobagem, que rede social não funciona no caso dele e simplesmente desiste do seu canal. Então, você que quer duplicar o faturamento da sua clínica, entenda que você precisa, primeiro, estar no mundo virtual. Segundo, ter uma estratégia de produção de conteúdos e anúncios que seja atrativa, que seja interessante, que faça seu possível cliente te dar atenção, falar com a linguagem que ele entende, falar sobre o problema dele. Terceiro, mostrar que o que ele está sofrendo tem solução e que você é a melhor solução. Você precisa direcionar o seu possível paciente, o seu possível cliente, para que ele tome uma ação em direção à sua clínica. Você precisa facilitar a vida dele, dando o caminho que ele deve percorrer para resolver o seu problema. Quarto, você precisa ter constância. Nenhum negócio prospera da noite para o dia. Você precisa acreditar no método que você está usando e persistir na sua estratégia. E eu garanto a você que em pouco tempo os seus resultados serão incríveis. Quinto, investir em multiplicar o seu alcance. E é o que eu quero falar um pouquinho mais com você. Antigamente não existia celular, internet, rede social. Como os profissionais que vendiam o seu peixe? Mandavam fazer panfletos, cartões de visitas e espalhavam isso por todo canto. Inclusive, tem gente que ainda segue com isso. Ou seja, jogando dinheiro fora. Mas vamos ao ponto. Se antigamente os profissionais gastavam dinheiro com esse material para poder ficarem conhecidos, por que você não quer gastar nada com os panfletos virtuais, que são os anúncios pagos da internet? Por que raios você acha que só com meia dúzia de rios que você coloca lá no seu perfil, você vai conseguir ter resultados mirabolantes? Meu amigo, minha amiga, você precisa investir em vender o seu peixe. Você precisa aumentar o alcance da sua voz. Se você não ajudar o algoritmo a trabalhar ao seu favor, vai demorar anos e anos para você conseguir encher a sua clínica. Sem investimentos em anúncio pago, a velocidade de distribuição do seu conteúdo, de sua propaganda, vai ser lento demais. E o pior de tudo é que o seu concorrente que está pagando para aparecer vai sair na sua frente. E adivinha, onde seu possível cliente vai se tratar? Na clínica dele. Então, esses 5 passos são a base para você começar a ter uma captação estratégica eficiente. Agora, vamos falar sobre o segundo pilar, que é o pilar da fidelização. E o que é fidelização? É fazer o seu cliente confiar em você e no seu método. E assim, seguir o tratamento do início ao fim. Sabe aquela ideia de vestir a camisa para o que der e vier? É exatamente isso. Sem desistir depois das primeiras sessões, porque melhorou rápido. Ou desistir depois de algumas sessões porque acha que não está funcionando. Aquilo que a gente sabe que acontece frequentemente no nosso mercado. Então, vamos entender por que isso acontece e como reverter essa situação para que você consiga ter sempre uma agenda cheia, com clientes que seguem o tratamento até o fim. Mas antes de entrar na fidelização propriamente dita, eu quero te mostrar alguns passos prévios à fidelização que vão comprometer a eficiência desse pilar. Vamos começar com um exemplo. Imagina que você conseguiu fazer o pilar da captação estratégica muito bem feito e a sua rede social vem crescendo cada dia mais. E você está trazendo novos possíveis pacientes para a sua clínica. Porém, quando esses pacientes entram em contato, o que a vasta maioria de vocês profissionais fazem? Primeiro, falam o preço da sessão.
assim que o paciente pergunta, sem trazer informações que vão agregar o valor do serviço que você presta. Segundo, não tenha um protocolo de atendimento no formato de funil, que vai levando o cliente para uma ação concreta, para a contratação do seu serviço. Você não faz esse funil ou não treina a sua atendente para isso. Simplesmente esse protocolo não existe para você. E terceiro, quando você consegue treinar sua equipe, acredita que ela vai seguir as suas orientações. E não tem um protocolo de checagem da execução da sua equipe. Simplesmente você reza para que todos façam o combinado. Veja que tudo isso, até aqui, são passos prévios à contratação do serviço. Passos importantes para que o pilar da fidelização funcione corretamente. Mas digamos que esse paciente esteja realmente desesperado, que ele mora do lado da sua clínica e mesmo sem a devida atenção, ele resolveu fazer o tratamento com você. O que você faz? Como está com a agenda fraca, não quer passar um valor muito alto para o seu cliente, com medo que ele vá embora e contrate o seu concorrente. Então, você comete os erros mais graves para o sucesso de uma clínica e que aniquilam tudo que você fez no pilar de captação estratégica. Coloca o preço da sessão lá embaixo, com medo da concorrência, e vende sessões avulsas, porque acha que o cliente vai se assustar com o preço dos pacotes ou dos planos de atendimento. E é assim que você perde a maior oportunidade de fidelizar o seu cliente. E ele vai começar o tratamento com você, vai fazer 2 ou 3 sessões e vai sumir. E onde está o pulo do gato? Em mostrar o valor do seu trabalho já no primeiro contato do cliente, com aqueles passos prévios, e não fechar vendas avulsas. Você deve, primeiro, trabalhar com planos ou pacotes de tratamento. E segundo, mostrar de forma clara e convincente que o resultado vem com a sequência de sessões, vem com a frequência de sessões e não com apenas 1 ou 2 sessões. É claro que para trabalhar dessa forma, você precisa estar estruturado, com contratos bem feitos, com a equipe treinada, mas os benefícios são extraordinários. Olha só, você vai, primeiro, garantir que o paciente não vai abandonar o tratamento no meio do caminho, independente se sentiu alívio ou não. Segundo, vai gerar fluxo de caixa imediato. Olha que coisa boa! O que vai te permitir fazer novos investimentos com segurança financeira. Terceiro, terá previsibilidade financeira, sem passar estresse para pagar os boletos e para pagar a sua equipe. E por fim, o quarto benefício é que você terá um paciente satisfeito porque chegou até o final do tratamento, com melhora do quadro, e que será um agente de propaganda positiva para a sua clínica. Então, meus amigos e minhas amigas, o que eu quero dizer para você é que se você ainda vende sessões avulsas, você está perdendo muito dinheiro, está perdendo muito tempo e muitos pacientes, porque ele vai sumir e você será só mais um na vida dele e só mais um em nosso mercado. E finalmente chegamos para o terceiro pilar, que é o pilar da manutenção. Como manter os pacientes dentro da sua clínica após o tratamento inicial? Esse é o pilar mais negligenciado por todos os profissionais de quiropraxia e de fisioterapia. A verdade é que todo mundo sabe a importância de captar clientes e de fazer ele seguir o tratamento. Ou seja, todo mundo sabe a importância do pilar 1 e do 2, mas ninguém pensa na manutenção desses clientes após o tratamento, que é justamente o pilar de número 3. Mas, antes de entrar nesse pilar, eu quero fazer uma observação aqui com você. Não sei se você percebeu, mas esses 3 pilares funcionam como um tripé. Ou seja, se uma dessas pernas não funciona, o faturamento da sua clínica não terá toda a potência que é possível ela ter. Sem uma dessas pernas que eu chamo de pilar, o teu faturamento cai.
E por que eu só estou te falando isso nesse ponto do pilar 3? Porque é justamente esse pilar que vai multiplicar o faturamento com baixíssimo custo. E agora eu vou te explicar melhor como que isso funciona. A gente sabe que depois do tratamento, o paciente ele deve seguir algumas orientações para manter o resultado que foi ganho durante as sessões. Ele precisa fazer exercício, manter uma boa postura, cuidar da alimentação, hidratação, do sono. Só que eu e você sabemos que ele não vai seguir essas recomendações e que os sintomas irão voltar. Mas às vezes os sintomas voltam piores. E isso pode até comprometer a sua reputação e virar uma propaganda negativa da sua clínica. Mas agora veja como matar 2 coelhos em uma cajadada só. Ao invés de encerrar o tratamento após a finalização do pacote, você vai mostrar de forma clara que a fase de manutenção é fundamental para que o quadro não retorne e que ele receberá todo um apoio para manter uma dinâmica de orientações que serão fundamentais para que os sintomas não retornem e para que não surjam novos problemas. E por que isso é tão importante para o teu faturamento? Pensa aqui comigo. Para esse paciente chegar até você e finalizar o tratamento, você teve que investir em marketing, em anúncios, em produções de conteúdo, em treinamentos, em equipe de call center, em recepcionista, em atendimento durante meses. E esse paciente vestiu a camisa. Ele está se sentindo muito melhor. Ele virou fã do seu serviço. É um cliente que a gente chama de super quente. Ele só precisa de um pequeno esforço, de uma pequena ação para continuar com a camisa, para não tirar essa camisa. Sendo mais claro, você teve um alto investimento para fazer ele chegar até aí, na finalização do tratamento. Mas você precisa de uma pequena ação, praticamente sem custos, para manter esse cliente para você. E além disso, você terá sempre um cliente satisfeito, porque o quadro dele não volta e está se sentindo com o protocolo de manutenção cada dia melhor. Então, se você não entendeu, após a finalização do tratamento, você vai aplicar o protocolo de manutenção, que consiste em um plano com uma escala de intervalo entre as sessões progressiva, com a finalidade de manter o resultado conquistado até ali. Por isso, o pilar de manutenção é tão importante para quem quer duplicar o seu faturamento. Porque com uma pequena ação e quase sem custo algum, você tem um retorno financeiro enorme. Eu sempre digo que a manutenção é clinicamente necessária e financeiramente inteligente. Você terá um cliente feliz, fazendo o boca a boca para você e com um retorno financeiro excepcional. No sistema financeiro, isso se chama tempo de vida de um cliente dentro do seu negócio. Quanto mais tempo ele fica com você, mais será diluído o custo do investimento para captar esse cliente. Em outras palavras, você diminui o custo por investimento de ter esse cliente ali na sua clínica. Percebe como esse tripé precisa funcionar de forma harmônica? Então, o que eu posso te dizer agora é: duplicar o faturamento é o resultado de um conjunto de ações que começa lá na rede social até a manutenção do seu cliente pelo maior tempo possível na sua clínica. Segundo, que se você quer viver exclusivamente da sua clínica, não pode executar ações aleatórias, sem um plano estratégico que vai mudar a sua comunicação para reforçar a sua autoridade, até a execução de protocolos em todas as etapas de contato com o cliente. Terceiro, e que o tripé, formado pelos pilares de captação estratégica, fidelização e manutenção, é a base do sucesso de qualquer clínica de quiropraxia ou fisioterapia. Quem aplica esses 3 pilares transforma a sua clínica em pouquíssimo tempo. E quem ignora isso será só mais um nesse mercado que tem tanta concorrência, reclamando da faculdade, da política, da economia, do vizinho e principalmente com as contas no vermelho. E talvez agora você me pergunte: mas Everton,
Como eu aplico tudo isso? Bom, eu tenho algo a te dizer. É claro que tudo que eu estou te falando é super importante para você crescer, mas em uma única aula é impossível te ajudar com tudo que você precisa para crescer de forma sustentável. Não dá para nesse tempinho te mostrar todos os detalhes de cada um desses pilares. Mas se o que eu te passei até agora faz sentido para você e tu quer realmente ter uma clínica de sucesso, duplicar o teu faturamento e viver exclusivamente da tua profissão como você sempre sonhou, eu tenho uma excelente notícia para você. Eu posso te ajudar. Eu quero pegar na tua mão e te mostrar como saltar todo esse caminho das pedras para que em pouquíssimo tempo você consiga duplicar o seu faturamento e sair do vermelho. Eu precisei quebrar 2 vezes, sair da minha cidade e ficar trabalhando em outra rede de clínicas para conseguir vencer. Mas você não precisa passar por tudo isso, porque eu vou segurar na tua mão e te mostrar todos os atalhos para você viver da sua clínica e multiplicar o seu patrimônio sem precisar passar por esses perrengues. Com o método que eu desenvolvi e que já ajudou mais de 20 profissionais a multiplicarem todos os seus ganhos mês a mês. Agora, dá uma olhada em tudo que você vai ter entrando para o DMF, o método Destravando o Meu Faturamento. O DMF é um curso online com aulas gravadas e ao vivo, divididas em 4 módulos, com acesso por 1 ano inteiro. O primeiro módulo é o módulo de introdução aos conceitos de uma clínica sustentável. E cada um dos demais módulos vai aprofundar o conhecimento dos 3 pilares de crescimento da tua clínica. O pilar de captação estratégica, o pilar de fidelização e o pilar de revenda. No módulo de captação, eu vou te mostrar algumas coisas muito interessantes e importantes para você. Primeiro, vamos conversar sobre as principais formas de atrair os pacientes, através das redes sociais, de outdoor, de rádio, de TV, através de indicação de pacientes, indicação de outros profissionais e muita atenção. Nós descobrimos um formato de como conseguir indicação de outros profissionais e que grande maioria, 99% das pessoas não sabem desse formato. Também vou falar sobre captação em eventos e em panfletagem. E além disso, eu quero falar com vocês sobre os tipos de conteúdo para atrair os pacientes. E quando nós falamos sobre tipos de conteúdo, nós temos que saber como colocar o rosto atrás das câmeras. Além disso, eu vou ensinar como analisar o conteúdo dos concorrentes. E assim conseguimos potencializar os nossos conteúdos. Como alcançar o público desejado. Como fazemos esse estudo. Como falar sobre os temas do momento, assuntos que estão em alta. Formatos de vídeo. Vídeos sobre as dores dos pacientes, as aspirações, as objeções, os desejos, curiosidades, bastidores e a diferença entre os vídeos de conteúdo e os vídeos de oferta ou venda. Eu vou te mostrar 2 vídeos que utilizamos aqui na clínica e que nos trouxe mais de 800 pacientes novos. O modelo do formato que nós utilizamos nesse vídeo trouxe um resultado absurdo e eu vou mostrar ele para vocês. Ainda falando sobre isso, como atrair pacientes, eu quero conversar com vocês sobre a distribuição de conteúdos. Conteúdos orgânicos e conteúdos pagos, quando utilizar o orgânico, quando utilizar o pago, e a importância de ter um call center ou uma equipe comercial, porque recepcionista é feita para recepcionar, e às vezes a tua recepcionista está sobrecarregada e não está conseguindo te entregar um bom resultado, porque além de toda a função, ela ainda tem que responder os pacientes. E no segundo módulo, que é o módulo de fidelização, você vai aprender, primeiro, você vai saber tudo sobre o primeiro contato. WhatsApp, direct, message, ligações, agilidade nas respostas, guiar a conversa, direcionar o paciente para a compra, chamada para ação. E eu vou te mostrar sobre um modelo, um protocolo. Nós vamos criar juntos um protocolo, um passo a passo para você utilizar na sua clínica. Eu vou mostrar como é o meu protocolo e vou te ajudar a desenvolver o teu protocolo de WhatsApp, de respostas para potencializar os teus resultados. Eu vou te falar sobre todas as orientações sobre a recepção. Até porque
A recepção é o rosto da tua clínica. A recepcionista, ela é feita para recepcionar. E ela precisa fazer o paciente se sentir acolhido. Saber sobre os assuntos e os processos da tua clínica de cabeça. Então nós vamos conversar sobre a importância da valorização desse profissional. A estrutura e as condições de trabalho. Precisa ter ganhos através de meta. Padronizar os atendimentos. E a importância de você ter um manual de condutas. Além disso, nós vamos falar sobre a criação de pacotes, que é essencial para você fidelizar os pacientes do início até o final do tratamento. E aí nós vamos definir fases de tratamento que serão indicadas a partir da tua avaliação. As fases que serão definidas a partir da anamnese, da avaliação física, exames de imagem, protocolos de tratamento. E eu vou mostrar o meu método, a minha forma de definir a fase de tratamento de cada paciente e ajudar você a desenvolver o teu método também. Vamos falar sobre a quantidade de pacotes e a quantidade de sessões que serão nesses pacotes. Eu vou te ensinar a precificar os teus pacotes, a precificar a tua sessão. Como ser atrativo o teu pacote para que o teu paciente vá do início até o final do tratamento com você. Depois de eu te ensinar sobre o WhatsApp, o primeiro contato, sobre tudo da recepção e sobre os pacotes, nós vamos entrar na tua avaliação. Eu vou te falar todos os pontos importantes para você ter uma avaliação que passe confiança e segurança para o teu paciente. Eu vou falar sobre a tua postura, o olho no olho, o posicionamento, a roupa que você vai utilizar, a comunicação, a intenção na tua comunicação, a conexão, a autoridade, o formato da tua avaliação. Anamnese, repetição, explicação, análise física, tratamento, antes e depois, solicitação ou não de exame, vendas, agendar a próxima consulta. Nós vamos conversar sobre todo o roteiro da tua avaliação. Eu vou te apresentar o meu modelo e dessa forma nós conseguiremos criar o teu modelo. Você poderá utilizar o meu protocolo, o meu modelo de avaliação para potencializar e desenvolver o teu. E aí logo depois eu vou te ensinar como padronizar essa avaliação. Porque se a tua avaliação não for padronizada, você não consegue fazer com que outros profissionais utilizem essa mesma avaliação. Por isso eu vou te ensinar a padronizar para que toda a tua equipe de doutores possam utilizar o mesmo formato. E logo depois eu vou te passar um dos grandes ouros, um dos grandes segredos do sucesso para aqueles que querem fidelizar os pacientes. A venda. Primeiro nós vamos falar sobre todo um conceito de vendas que é justamente a mudança de chave que vai te trazer para você fidelizar esses pacientes. E eu vou te falar sobre a apresentação da frequência, o tempo de tratamento, a apresentação do método, a apresentação do preço. Como que você vai fazer tudo isso? Como você vai apresentar o tratamento? Como você vai apresentar o método? Como você vai apresentar a frequência, o tempo de tratamento? Como que você vai passar o preço para o paciente? Então eu vou te ensinar técnicas poderosas que nós utilizamos nas nossas 9 clínicas e que nos trazem uma taxa de conversão acima de 50% todos os meses. Às vezes chegamos em 70%, 80%, 90%, já chegamos a 100%. Fazem 3 meses que um dos nossos doutores que conseguiu vender pacote para 100% das pessoas que fizeram a avaliação com ele. Utilizando esse método que eu vou te ensinar. Posso te garantir que se você utilizar todas as estratégias, você vai ficar com pelo menos 50% de venda de pacotes para os pacientes que vêm para a avaliação. Você já pensou? A cada 10 pacientes que vêm contigo, pelo menos 5 conseguir concluir o tratamento, te pagando antecipadamente, do início ao fim, tendo um resultado. Vai ser aquela pessoa que com certeza não vai sair falando mal de você e que através do investimento dela você vai conseguir ter previsibilidade financeira para a tua clínica. Você vai conseguir encher a tua agenda muito rápido e de fato conseguir dobrar o teu faturamento e viver exclusivamente da tua clínica. Como você pode ver, o DMF é um curso totalmente focado na multiplicação do teu faturamento.
É isso mesmo, mais grana no bolso e uma multiplicação de forma sustentável, sem precisar fazer transformações mirabolantes na tua estrutura ou até mesmo investir em novos equipamentos. É só utilizar as técnicas, os protocolos que eu vou te ensinar e você já vai conseguir multiplicar o teu faturamento. Você vai ter um passo a passo exato, direto ao ponto, com aulas dentro da plataforma da Hotmart, que serão entregues conforme a sua evolução dentro do processo de aprendizagem. Você vai poder assistir às aulas no seu tempo, de onde você quiser e de onde você estiver. E tudo isso já é maravilhoso, mas eu ainda tenho uma surpresa especial para você. Quem se inscrever nessa primeira turma, eu vou dar um presente de inauguração muito especial, que não sei se vou poder manter esse presente nas próximas turmas, porque dá muito trabalho para fazer a revisão desse material conforme a legislação vai mudando. E é o seguinte, quem se inscrever hoje, agora tem que ser hoje, vai ganhar um modelo de contrato de pacotes de atendimento e de revenda, com todos os detalhes jurídicos para você não se meter em enrascadas legais. Só o custo de advogados para elaborar esse tipo de contrato não sai por menos de R$5.000. Então isso é um tremendo presente, sem custo nenhum para você. E se você já está achando que isso é bom demais, escuta só o que eu vou te falar agora. É o seguinte, os 10 primeiros alunos, eu vou repetir, só os 10 primeiros alunos a se inscreverem no DMF vão ganhar uma consultoria especial comigo. Serão 2 sessões de 1h30 via Zoom, onde eu vou analisar o seu caso de forma individualizada. Nós vamos elaborar junto as estratégias personalizadas para superar os seus maiores obstáculos. Essas aulas serão agendadas conforme a conclusão do módulo de atrair e de fidelização dos seus pacientes. E por que isso? Para poder te dar o melhor feedback e entender o quanto que você já conseguiu avançar no seu conhecimento, para poder tirar suas dúvidas e te dar um direcionamento mais assertivo dos passos que você deve seguir. Eu tenho certeza que depois de saber de tudo o que você vai ter acesso por um ano inteiro no curso Vivendo de Sua Clínica, você deve estar curioso para saber quanto isso vai custar. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Primeiro, eu quero dizer que tranquilamente eu poderia cobrar pelo Vivendo da Sua Clínica o valor de qualquer curso de gestão especializada que anda por aí. Para você ter uma ideia, hoje, se você quiser fazer uma especialização em gestão de negócios de uma determinada área, com certeza não vai pagar menos de R$5.000. Isso se for um curso mediano, um curso mais ou menos. Agora, se você quiser fazer uma especialização mais profissional, vai ter que desembolsar a mensalidade de mais ou menos R$1.500 por mês. Ou seja, muito mais que R$18.000 por ano. Só que tem um problema nesses cursos. Nenhum desses cursos são especializados em áreas de clínica de quiropraxia ou fisioterapia. Pode procurar. Não existe no mercado um curso de gestão de clínicas em nossa área. Então eu poderia cobrar muito mais só por isso. Porque você terá acesso a um curso ultra especializado especificamente para a sua clínica. Para enfrentar problemas que são exclusivos da nossa área. Tudo mastigadinho para você duplicar o seu faturamento e viver exclusivamente da sua clínica, como você sempre sonhou. Em pouquíssimo tempo, como aconteceu com meus alunos Lilian, Gustavo, que eu mostrei lá no início da nossa aula. Então seria justo eu cobrar R$18.000 pelo Vivendo da Sua Clínica. Mas eu sei que poucos iam querer investir esse valor porque ainda estamos na nossa primeira turma. E o que eu quero fazer com esse curso é crescer o meu projeto e ter o maior número de alunos possível e dar o melhor de mim, realmente com entrega absurda para consolidar o meu nome nesse mercado e gerar uma transformação rápida na vida desses primeiros alunos. E me posicionar no mercado é o maior retorno que eu posso ter. Isso vale muito mais para mim do que o valor que você vai pagar. Por isso, para essa primeira turma, eu não vou cobrar esses R$18.000. Mas é claro que tudo tem um custo. Eu tenho uma equipe, eu dedico muito do meu tempo para gerar valor nas redes sociais
e vou precisar abrir mão do meu trabalho com as minhas clínicas para poder me dedicar aos meus novos alunos. E abrir mão das minhas clínicas é o maior sinal que eu realmente estou disposto a transformar o vivendo da sua clínica no meu principal negócio. Então, investir R$5.000 no vivendo da sua clínica é um grande negócio. Mas eu também não vou cobrar esses R$5.000 para quem entrar agora. Eu realmente quero te dar um presente. Um presente para quem topar construir essa mudança de paradigma dentro da nossa profissão. Para quem topar vir comigo nesse caminho, sem volta, de sucesso e crescimento profissional. Então, quem entrar no Vivendo da Sua Clínica, nessa primeira turma, não vai investir mensalidade de R$1.500. Você só vai investir 12 vezes de apenas R$229,70. Eu vou repetir, eu não estou cobrando R$18.000. Eu não estou cobrando mensalidade de R$1.500. Você vai investir apenas 12 vezes de R$229,70. Com um mísero cliente a mais que você conseguir por mês, você já paga todo o investimento e ainda tem lucro. Então, a minha equipe vai colocar aqui na descrição do vídeo ou no chat e também vai enviar pelo grupo do WhatsApp por e-mail o link de inscrição para você fazer parte dessa turma especial do Vivendo de Sua Clínica. Uma oportunidade imperdível para quem quer sair do vermelho, crescer e parar de sofrer com agendas vazias ou uma vida muito aquém do que você sonhou quando estava na faculdade. E vai poder pagar com cartão de crédito, à vista, parcelado, com Pix ou com boleto à vista. Ou fazendo uma combinação de cartões e Pix. Tudo dentro da Hotmart, com toda a segurança. Está com alguma dúvida? Pode entrar em contato, ou aqui, ou pelo chat, ou até mesmo com um dos administradores do grupo do WhatsApp, ou até respondendo os e-mails da minha equipe que te enviou. E tem mais, não sei se você sabe, mas pela lei do consumidor, quem faz venda online é obrigado a dar 7 dias de garantia para devolução do dinheiro integral se você decidir desistir da compra. Mas eu quero que você realmente confie e tenha segurança que está fazendo o melhor investimento no futuro da sua clínica. Por isso, para essa turma, eu vou dar 15 dias de garantia incondicional. São 7 dias a mais do que a lei obriga. Não gostou das aulas? Não gostou da minha didática? Não tem problema. Assistiu e desistiu de seguir por esse caminho? Não tem problema. Com apenas um clique, sem precisar de nenhuma justificativa, diretamente na plataforma da Hotmart, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Simples assim. Só por aí dá para perceber o quanto eu estou comprometido com esse projeto. Então, meus amigos, minhas amigas, está em suas mãos. Agora, você tem 3 caminhos a seguir. O primeiro é pegar tudo que eu te mostrei aqui e simplesmente esquecer. Fazer de conta que nada viu e seguir exatamente do jeito que você está, sem mudar nada na sua vida. Talvez você continue por aí reclamando do mercado, da concorrência, da economia, da faculdade, da política, fingindo que não tem solução, que a vida é dura e que prefere se vitimizar do que pegar a oportunidade sem precedentes, levantar a cabeça e mudar, porque realmente tem gente que é assim, gosta de viver no sofrimento. Mas você pode seguir por outro caminho, que é aproveitar tudo que eu te mostrei até aqui, absorver os conceitos e tentar fazer tudo sozinho. De repente, seguir os mesmos passos que eu segui, quebrar, trabalhar com outros colegas de sucesso e ter sorte de participar de uma grande multiplicação de patrimônio, até criar um crescimento sólido de gestão e crescimento. É um caminho possível? É. Eu mesmo passei por tudo isso. Mas com toda certeza, eu posso te garantir que será muito mais demorado e penoso. Você também vai precisar de um cadinho de sorte e talvez daqui a alguns anos consiga desenvolver um método, um processo de gestão de clínicas como o DMF. Mas tem um problema com essa opção. Enquanto você estiver nessa luta sozinho, os seus concorrentes
podem estar dando passos largos na sua frente, dentro do vivendo na sua clínica. Então, se você não optar por esse caminho, torce, e torce muito, para o seu concorrente não se tornar meu aluno. Por quê? Pode ter certeza que ele estará anos-luz na sua frente, abrindo clínicas atrás de clínicas, enquanto você está lá, amargando o caminho das pedras, quebrando, reabrindo, quebrando outra vez, estudando, passando noites em classe, com baixa qualidade de vida para você e para sua família, e seus concorrentes só crescendo. Mas você pode, na minha opinião, optar pelo melhor caminho, que é com um pequeno investimento entrar para o vivendo da sua clínica e em poucos meses duplicar o teu faturamento. É o que se chama investimento desproporcional. Com um pequeno aporte financeiro, você tem um retorno fabuloso. E eu tenho certeza que você logo estará me dando seu depoimento, mostrando a multiplicação dos seus números e me dizendo que esse foi o melhor investimento da tua vida. Você vai ter a alegria de me dizer tudo o que conquistou depois de ter se tornado meu aluno. Toda transformação não é só na sua clínica, mas também na sua vida pessoal e especialmente na sua família. Bem, meus queridos e queridas, as cartas estão dadas e agora a escolha é totalmente sua. Eu tentei te mostrar tudo o que eu pude até aqui nessa aula para te ajudar a mudar de vida e viver o melhor da nossa profissão. Agora é com você. E não hesite em tirar suas dúvidas comigo ou com a minha equipe pelos nossos canais de comunicação. Um forte abraço. Te espero aqui como meu aluno. Até mais.